Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, o nosso encontro semanal falando muita coisa bacana com gente que faz o esporte no dia a dia. Meu convidado dessa semana é um cara que eu conheço há muito tempo, meu amigo Celso Luiz Bastos. Tudo bem, Celção? Opa, tudo bem, Ari? Te agradeço pelo convite, agradeço por poder estar aqui num programa que a gente sabe que atinge muita gente e ajuda muita gente também, né? A intenção é essa, a gente falar de esportes, né? Tem gente que assiste para aprender, tem gente que assiste para falar mal, mas é aquilo. Se você fizer ou não fizer, alguém vai falar mal. Então, a gente tenta dar nossa contribuição para o esporte. Por falar em contribuição, talvez você não lembre, mas você contribuiu com a minha carreira logo no comecinho. Você era monitor do professor Mauro Ghiseline nos cursos que eu fiz lá na EFUSP. E quando a gente se formou, você já era formado um tempinho, alguns aninhos antes, né? Não, pera um pouquinho, também não eram uns aninhos É, atrás, bem né? pouquinho, você estava Eu no me formei começo, em eu lembro disso. 79, me formei em 79 e trabalhei com o Mauro 81, 2 Acho que foi e o ano que a gente início se de encontrou, 3. 81. Foi o ano que vocês entraram, Isso. porque era uma disciplina que tinha logo no primeiro semestre. Acho que era Jogos e Recreação, se não me engano o nome. Não, Educação Física Infantil. Era Era isso? o nome da disciplina, Educação Física Ah, e Infantil. tinha até um livro do próprio Mauro Ghiseline, né? Exato. Tinha as figuras dos filhos dele bem pequenininhos, hoje tudo homem formado aí. Tudo homem com mais de 40 anos. É, É todos os caras brincadeira, aí. velho. É, a gente ficou novo, mas os filhos do Ghiseline cresceram. O Ghiseline, aliás, tem um trabalho muito legal agora para o pessoal mais maduro, né? Sim, não. Inclusive, ele acabou de voltar da Argentina, que ele foi homenageado pelo trabalho que ele desenvolveu lá com a antiga ginástica aeróbica. Lembra que ele trouxe para o Brasil, Ele foi um dos desenvolveu precursores e a aqui no Argentina. Brasil. Exatamente. Ele foi um dos maiores impulsionadores que a gente teve nessa modalidade. Você terminou a faculdade em 79, isso? 79. Naquela época o curso era de 3 anos ainda, logo depois virou 4 anos. Eu acho que, na verdade, vocês tiveram um curso mais concentrado, né? Para justificar no começo, se bobear, criar algumas matérias aí para ocupar volume, justificar, depois que foi indo numa parte mais técnica, biomecânica, Isso. parte anatomia, vocês com certeza tiveram a fundo, mas foi dando uma destrinchada, foi aprofundando. Eu estava conversando com o Márcio Tadashi, que é da minha turma de faculdade, e ele é ligado ao CREF, ele estava explicando para a gente, o CREF Confef, como que agiu nessa divisão entre licenciatura e bacharelado. O Sim. pessoal do vôlei é mais o bacharelado? Olha, hoje em dia, sim, quem trabalha diretamente com a competição, mais voltado ao bacharelado. Mas quando eu me formei, você tinha a licenciatura plena. Então você podia atuar tanto na licenciatura quanto no bacharelado, que você estava pronto para isso. Depois, a partir de 1984, realmente, que começaram a pensar nessa separação da licenciatura e bacharelado, ou seja, licenciatura para quem trabalha em escola e o bacharelado para quem trabalha em qualquer área fora a área escolar, né? E você começou a trabalhar com voleibol. Para mim, foi tudo bem que eu já acompanho há algum tempo que você faz o vôlei, mas quando eu fui ver, falou, você é técnico de vôlei, você fez curso com quem? Com o Moreno? Não, perdão. Eu terminei em 79 a faculdade, em 80 eu fiz especialização com o João Crisóstomo, que era Opa, o meu professor professor na também, época, ele era professor João professor, Crisóstomo. sim, ele era professor do curso, na época, curso técnico, que hoje já é uma outra nomenclatura, já é pós-graduação, que você escolhia um esporte e fazia. E é engraçado, Ari, que na verdade eu não ia fazer voleibol naquele ano. Eu tinha acabado de voltar de um campeonato mundial de ginástica artística que tinha ocorrido nos Estados Unidos, e eu estava todo embalado em fazer ginástica artística, que na época seria o professor Públio. Você lembra dele também, né? Professor Nestor Públio, grande fera. Então, e naquele ano 80, ele não abriu turma. Aí o Milton Serra, que nós tínhamos viajado junto, ele falou assim, ó, Celso, só vai ter de voleibol. Eu falei, bom, você vai ter, vamos fazer, vai. Pelo menos não fica sem fazer nada. E olha no que deu. Eu queria fazer futebol. Eu fiz em 86 o curso de especialização. Acabei em 84. E quem ia dar o curso para a gente era o professor José Teixeira. E aí o professor ele foi convidado por um clube, acho que na Colômbia. E aí a mesma coisa, cancelou o curso. E aí apareceu o vôlei também com o João Crisóstomo. Olha só, olha que ligação. Você é louco, hein, meu? João Crisóstomo, esse cara é fera demais, sabe muito, né? Não só sabe muito, como ele também trouxe um monte de coisa para o Brasil nova, né? Ele, logo nos anos 70 ainda, ele vendeu tudo que tinha, acho que foi em 75 ou 76 aproximadamente, ou até antes um pouquinho, ele vendeu tudo que tinha e foi para o Japão, ficou 6 meses acompanhando uma equipe japonesa no treinamento, assim, tudo que ocorria.
do treinamento dentro, fora de quadra, como é que era o comportamento dos atletas, tal. E depois ele disse para nós no curso técnico em 80, ele falou assim, olha, quando eu voltei, eu comecei a ser mais japonês do que os japoneses aqui no Brasil. Porque eu queria trazer tudo, até a própria cultura. E, na época, ele chocou muita gente, mas a contribuição que ele deu ao voleibol brasileiro no todo foi muito grande. Né? E eu tive a oportunidade ainda, além do professor João Crisóstomo, o nosso professor, o oficial, ele teve o apoio técnico do professor José Proença. Sabe pouco ele de treinamento físico para o voleibol? E sabe o que é mais engraçado? A história é legal por causa disso, né? Eu conheci o Zé Elias, você lembra que na faculdade tinha uma turma do professor Antônio Boaventura? Sim, tinha aula de ginástica. Estagiário do Boaventura. Então, tinha aula de ginástica das 6 às 7 horas da manhã com essa turma. Eu dei aula para essa turma 2 anos no lugar do Cacá Bissoc, olha. Aí, ó. A gente roda e tá tudo junto. E eu conheci o Zé Elias, que ele também trabalhava com essa turma. Então, eu fui lá, eu falei, nossa, que professor legal tal. E nós tivemos a sorte de, numa das aulas do professor José Massucato, José Geraldo Massucato, que você também teve aula com ele. Isso, né? Ele convidou o Zé Elias para fazer uma aula demonstrando movimentos de uma forma diferente do que ele fazia em aula normalmente, né? O professor Massucato. E foi aí que eu falei, caramba, esse cara é muito bom. E ele não estava no voleibol naquela época. E realmente o João que acabou levando, né? Convidando, e você vê, hoje em dia, o José Elias e Proença, alguns até o chamam de Zezinho na seleção, né? Eu não tenho essa moral toda para falar Zezinho. A gente não é tão íntimo assim, né? Né? Mas o Zé Elias hoje é o principal preparador físico da seleção brasileira feminina adulta brasileira de voleibol. Então, conseguiu galgar tudo que podia dentro da área da preparação física. Você entrou no vôlei em clube, você começou, acho que no Juventus, é isso? Não, em clube mesmo. Quando eu fui, primeiro no estágio obrigatório, né, na pós-graduação, eu fiquei no Pinheiros. Trabalhei no Pinheiros lá durante um ano, fazendo estágio, que era obrigatório e tal. Depois eu demorei um pouco para voltar ao clube. Acabou o curso em 80. Eu só fui mesmo ser técnico de voleibol em clube, registrado, aquela coisa toda, no Clube Paineiras do Morumbi. Foi meu primeiro clube, de 1983 a 86. E por acaso no Paineiras tinha um tal de Zé Roberto Guimarães, é isso? Então, o Zé Roberto ele foi depois. Logo não, foi então. Bem substituído, né? O Zé Roberto ele foi para lá em 88. 88 ele foi. Até o gerente de esportes na época, o Wilson Santoro, que fizeram faculdade juntos, o Chuchu o Wilson que o convidou. Só que logo depois já foi convidado para ir lá para Colgate, e daí para frente, vamos precisar contar muita história, porque tá aí, né? A nossa história muita gente não sabe, a do Zé Roberto, acho que virou para o mundo inteiro conhecer. Nós temos essa conversa descontraída com meu amigo Celso Luiz Bastos, Confraria dos Esportes. Vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta para o segundo bloco já. Fica aí que eu já estou voltando. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Eu recebo o indefectível professor Celso Luiz Bastos, um cara que está mexendo com vôlei há muito tempo. Celso, me fala uma coisa, depois de clube, de zanzar para lá e para cá, você surgiu no, não sei se é um projeto, um nome, seja, o Saque Viagem, você se juntou com esse pessoal faz muito tempo, não? Não, na verdade é uma coisa muito recente, começou em maio desse ano, agora em maio de 2022, e foi um convite para variar, né? Também com a indicação de Cacá Bissoc, que você conhece muito bem, locutor, narrador, comentarista, escritor, poeta, técnico de voleibol, quer dizer, uma pessoa que tem várias possibilidades profissionais, né? E ele me indicou o Saque Viagem, que é um programa específico, que é o Golden Set, que a gente fala sobre voleibol, principalmente sobre as competições nacionais e internacionais, diariamente. E isso está me dando uma outra visão, né? Eu já tinha sido comentarista algumas outras vezes, na TV Cultura, depois na TV Bandeirantes, tudo mais, no Band News, no Band Esportes, perdão, e agora tem essa oportunidade no Saque Viagem. E o legal é que você se obriga a estar atualizadíssimo, né? Porque esse programa que vocês têm uma live, acho que praticamente todo dia. Isso, todos os dias, praticamente entre 8 e 9 horas da noite, nós vamos melhorar, né? Das 20 às 21 horas, a gente tem uma aparição. O que é que modifica?
Quando nós temos, por exemplo, nós tivemos a Liga das Nações, né, a VNL. Então, nós tínhamos transmissões, às vezes, que aconteciam à tarde. Então, nós fazíamos a live logo após, principalmente o Jogo do Brasil, né? Terminava o Jogo do Brasil, fazíamos. Aí, logo em seguida, começou o campeonato mundial, o masculino, que terminou agora no domingo. Não dá spoiler, não, que eu vou te perguntar dele já. Segura. Ah, então tudo bem. Então, mas aí é um programa que ele é diário. Diário, a gente vai colocando coisas do voleibol no geral. Bom, a menina que comanda ali é a Vanessa Kian, jornalista, e pelo que eu acompanho, ela sabe muito de vôlei. Ela não cola, não, ela sabe mesmo. Não só ela sabe, como ela é fanática. Eu não imaginava o quão fanática ela era pelo voleibol. E é engraçado que ela disse, eu comecei a ficar fanática quando eu fui assistir o Mundial de Voleibol em 94 no Ibirapuera, que foi aqui o feminino. Ela falou assim, minha mãe me levou, ela falou assim, eu fiquei deslumbrada com o voleibol. Aquele monte de gente, aquela época, o Banco do Brasil, lembra que já começou a colocar camisetas amarelas? O ginásio ficava... A partir daí, ela só quer saber de voleibol. É impressionante. Mas ela também gosta de samba e futebol, viu, Ari? Isso, não sabia bastante desse detalhe. Então a gente vai se encontrar lá no Rosas de Ouro. Vamos lá. Vamos levar a Vanessa ali para a gente dar risada. Não, e fala uma coisa. Ela descobriu esse nicho por conta de assistir um campeonato. Eu trabalhei no Sul-Americano Juvenil, acho que era esse o nome na época, em 86. O professor João Crisóstomo fez a gente fazer o scout do campeonato. O que você utiliza para estar informado no dia a dia, saber números? Vocês têm algum site especializado no exterior? Não, tem a Volley World, né? A Volleyball World, ela fornece praticamente todos os campeonatos, os mais importantes que você tem. Não só do voleibol indoor, né? O voleibol em quadra, como do beach vôlei também. Então é importante, perdão, novamente. É importante que a gente tenha acesso às informações, às estatísticas de jogo, melhor atacante, melhor defesa, levantador, etc, etc. E isso facilita com que a gente tenha as informações do exterior. Aqui no Brasil, a CBV fornece essas informações também. Ela está aperfeiçoando ainda o seu site, mas de qualquer forma, quem tiver interesse, você pode estar mesmo no site da CBV, cbv.org.com.br, né? Não, .br, perdão, e você tem as informações de todos os campeonatos praticamente, além das federações que também acabam divulgando resultados e tudo mais dos seus campeonatos. E na esteira aí do projeto da Vanessa, tem o Mais Vôlei, por favor, tem o Saque Viagem, tem loja de material, acabou virando um universo à parte, e o público, pelo que eu percebo, eu vi algumas lives de vocês essa última semana por conta do Mundial Masculino, o público acompanha com fervor, os caras gostam demais mesmo. Acompanham mesmo, e o pior assim, acompanham, falam mal da gente, falam bem da gente também, lógico, né? Dão seus pitacos, porque como o programa também é ao vivo, então as pessoas fazem perguntas, fazem críticas, etc. E é legal porque toda a programação ela é voltada apenas e tão somente para o voleibol. Então tem um programa também chamado lá Babado do Vôlei, que é mais são comentários muito mais de deboche, de brincadeiras e tudo mais, mas tem uma assistência enorme. É isso quase que o Nelson Rubens do voleibol. Mas praticamente, eles brincam bastante. São dois apresentadores que brincam. Me fala um negócio. Essa programação de vocês, nas últimas semanas, por conta do Mundial Masculino, deve ter bombado demais. O Mundial foi no nível que vocês esperavam? Olha, algumas coisas, até hoje eu terminei um material que a Vanessa pediu, que era exatamente, eles colocaram assim, as 10 seleções que melhores se apresentaram, as 10 que decepcionaram, os 10 melhores jogadores, né? E depois a gente fez também sobre a seleção brasileira, uma pequena discussão sobre aqueles que apresentaram uma melhora muito grande, aqueles que foram surpresa, aqueles que decepcionaram. Então tudo isso a gente faz para mostrar também que não fica naquela coisa só do eu acho, olha, pode ser. A gente vai comentando o fato e, normalmente, quando possível, a gente está algumas situações e fala, ó, o porquê disso, por causa disso, disso e disso. Porque tem muitas vezes, não só de regra, a regra não se discute muito, mas comenta-se, discute-se, fala muito de um atleta, esse atleta não serve para nada, porque o técnico é muito ruim, quando, na verdade, existem outros fatores que podem levar ou não ao sucesso ou insucesso daquela competição. E é um jogo que é complicado porque não tem tempo, né? Então, às vezes, você está ganhando, está bacana, não tem tempo, eu digo, não é 20 minutos e o jogo acaba. Você vai jogando e cada ponto é uma nova história. Se você levar o ponto errado na anterior, agora para frente, você não concentra na sequência. E essa parte psicológica é muito importante num jogo como o vôlei.
E você tocou no assunto que muita gente nem sabe, às vezes. Quem não acompanha não sabe. Nesse campeonato mundial, quer dizer, na verdade todos, mas nesse aqui ficou mais evidenciado. Porque tudo conta. Vitória conta, derrota conta, quantos sets você ganhou conta e quantos pontos você fez conta. Por quê? Porque se houver empates nesses itens anteriores, o que você fez de pontos? Então, você conseguiu 300 pontos e você perdeu 200 pontos, você vai fazer pontos average, ou seja, você vai dividir pontos vencidos por pontos perdidos e gerou desclassificação de equipes. Teve equipe que foi desclassificada por 0,09 ponto average. Então, aquilo que você falou mesmo, todo ponto vale. Aquele saque errado, aquela bolinha que você, não vou atrás, tudo isso valeu. E teve time grande que ficou fora por causa disso. O próprio Brasil, no último, na semifinal com a Polônia, eu assisti com muita atenção, porque eu estava torcendo bastante, e o horário deu certo, né? Alguns não deu certinho, esse deu para ver bacana. E o Lucão, que é um jogador tão experiente, ele conseguiu errar num dos sets, ele errou 2 saques, ele tocou na rede, para um cara do nível dele, tá vendo que ele tá. Era a cabeça que estava pesando, não é? A qualidade técnica do cara é tremenda, né? E sabe o que é engraçado? Você falou uma coisa do Lucão, né? O Lucão vinha assim, um dos melhores sacadores do Brasil. O que acontece nesse jogo? Ele acertou um saque. Apenas um saque. Tanto que ele saía balançando a cabeça, como dizendo, como é que pode? No dia seguinte, que foi a disputa em terceiro lugar, ele foi o melhor sacador que nós tivemos. Olha como é engraçado isso. E o voleibol pune demais, né? Você no basquete, você perde o controle da bola, você busca de volta e sai quicando. No futebol, a mesma coisa. No handebol, a mesma coisa. No voleibol, não. Você errou, é ponto para o adversário. Então, exige muito foco de atenção, muita concentração, é o que você disse, né? Cabeça, se não está boa, às vezes, pune e pune bastante mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o terceiro e último bloco. Eu quero saber de você do Campeonato Mundial Feminino. Masculino acabou já, a Itália foi grande campeã. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente do feminino. A gente vai fazer mais uma breve pausa aqui no Confraria dos Esportes e eu volto já. Segura aí que eu estou voltando. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Eu converso com Celso Luiz Bastos, um cara que está há muito tempo mexendo com vôlei, agora está mexendo ali no dia a dia, fazendo muitas lives, fazendo seus comentários. Previsões para o feminino, Celso. O Brasil vai forte ou a gente vai ter que temer um pouquinho a sorte? Olha, o Brasil vai forte. Por quê? A Liga das Nações, que acabou no mês de junho, finalzinho de junho, né? Nós fomos vice-campeões, nós perdemos para a Itália na final, que é uma das principais favoritas. Por que eu falo principais? Porque você tem Itália, você tem Estados Unidos, você tem Polônia, a gente pode considerar também a Turquia, o Brasil está entre elas também, nós temos a Sérvia, nós temos a China, já são 7 equipes. A Turquia tem uma liga nacional muito forte por conta de estrangeiros, né? Eles fizeram um grande investimento no voleibol feminino. É engraçado que o investimento que fizeram no feminino é muito maior que no masculino. Eles têm um campeonato turco masculino também, que não é tão forte e tão conhecido. Mas no campeonato masculino eles foram bem. A seleção turca, ela perdeu para os Estados Unidos de 3-2, um jogo que foi aqui, ó. Agora, o Brasil. Falando em Brasil agora, uma equipe foi renovada. Nós temos poucas jogadoras que disputaram no passado os Jogos Olímpicos. Por questões de lesões, foram trazidas algumas jogadoras, como a Carol Gattas, que estava fora dos planos, mas por urgência veio, mas está treinando, está integrado ao grupo, e o grupo já está na Europa, viajou ontem, inclusive. A perspectiva do Brasil, e a gente torce para isso, é para que fique entre os 4. Sempre lembrando, né, que para ficar entre os 4, depende muito da classificação que você faz na primeira fase. Por quê? Porque se você sai em quarto da chave, você pode pegar o primeiro de uma outra chave. E assim, né, o segundo contra o terceiro. E nessas complicações, às vezes, você pode ficar pelo caminho, como aconteceu no campeonato masculino. A França ficou pelo caminho, os Estados Unidos ficou pelo caminho. Então, eu vejo o Brasil com grande possibilidade, mas principalmente se conseguir ali ficar na primeira ou segunda classificação na primeira fase do campeonato. Aí tem boa chance. Você falou de França no masculino. A França tem um dos jogadores mais
sei lá, mais marcantes da atualidade, que é o Mbappé. Tem o Mbappé e o Mbappé. Pô, os caras não dão chance pra gente também. Esse cara joga demais, né? Olha, a gente pode considerar hoje, pelo menos eu considero, né, o Mbappé como se fosse o Ronaldinho último, né, aquele Ronaldinho que jogou agora há pouco tempo, o Ronaldinho gaúcho, né, o Ronaldinho do voleibol hoje. Quem nunca ouviu jogar, você pode até procurar no YouTube, nos canais de YouTube e tudo mais, ele faz aquele ataque em que ele corre, ele faz um giro de 180 graus e ataca para trás. Ele gira, fica de costas para a rede e bate. Então, ele fez isso no Mundial, eu até dei risada, eu falei, o cara fez no Mundial isso, né? Ele faz aquele ataque de gancho, mas ele tem uma habilidade muito grande, ele recebe muito bem, ele defende muito bem, saca, bloqueia bem, não é o seu forte, mas a habilidade que ele tem em bater para a direita, para a esquerda, de explorar, é muito grande. Então, é um jogador que às vezes vale a pena você assistir o jogo por aquilo que ele possa fazer também. É meio que um jogador de. Antigamente a gente brincava, né, lá na Praia Grande, na Vila Tupi, eles sempre colocavam umas redinhas ali, tinha um pessoal que brincava. Ele parece que tá brincando, então joga o tempo todo na criatividade, ele se diverte, isso é legal a gente ver, né? Não, ele se diverte e ao mesmo tempo ele é marrento, né? Ele é Ele diferente. tira uma. Até o brinquedo outro dia eu falei assim, ele lembra muito o Romário, né? O Romário não gostava. Você vê, ele joga até com uma pochetezinha, né? Quem é de esporte sabe o que é pochetezinha, aquela barriguinha, né? Aquele pneuzinho lateral. Ele é muito chegado na parte física, mas ele resolve. Só que hoje, por exemplo, nesse campeonato mundial, ele não foi muito bem. Por quê? Porque foi um campeonato desgastante, o nível dos jogos normalmente foi elevado, então o que acontece? Você é solicitado muito, e a posição dele, que é de ponta, e hoje os ponteiros, além de atacar, de sacar muito bem, de bloquear, defender, eles também fazem a recepção de saque. Então, normalmente hoje, todo ponteiro faz a recepção de saque. Então desgasta demais. E esse campeonato foi pesado, viu, Ari? Olha, fazia tempo que não tem um campeonato que muitas equipes, 3 ou 4, poderiam ser as campeãs mundiais. Da Itália, que foi a grande campeã, o Micheletto é um destaque, é um garoto ainda, mas aquilo é garoto, pode dizer, né? Mas é muito jovem ainda. Nicolò, é isso, o outro canhotinho deles? Romanó Romanó, eu é o sabia que tinha um oposto, O. Os Romanó, dois é o Romanó. canhotinhos, eles sentam uma mão na bola sem dó, cara. Não, olha, o Micheletto e o Romanó não têm 20 anos de idade ainda. Olha só, titulares da seleção italiana. Quando Não é da crescer, Vila... esses meninos vão ser um perigo. Não, imagina, quando crescer, né? Eles não jogam na seleção da Vila Capucheta, eles jogam na seleção da Itália. Os dois titulares. Aí você tem o Lavia, que é um outro ponteiro também, que tem 22 anos de idade. Aí você tem o Levantador muito Gianelli. alto, né? Exatamente. Não, é Gianelli. assim, não, tem o Galassi, que é um dos centrais, tem o Rosso, que é outro central, o Gianelli, que é o grande Gianelli, levantador, esse que eu queria lembrar. foi o destaque da equipe, né? Afinal, fazia muito tempo que não via um jogador brincar na final. O Gianelli brincou. Ele levantou tudo que podia, ele bloqueou tudo que ele podia, ele sacou tudo que podia, defendeu aquilo que podia e atacou. Ele não atacou uma vez sem querer. Ele enfrentou bloqueio duplo e passou. Então, tanto que ele foi o MVP, né? Ele ganhou não só como melhor levantador, mas também como jogador de maior destaque do campeonato. Você acha que para a próxima Olimpíada, alguns brasileiros que participaram, Bruninho, Lucão, esse pessoal que já tem muito serviço prestado, já estão chegando na hora de ser substituídos ou ainda tem uma lenha para queimar? Olha, uma discussão que a gente começou até segunda-feira já, né? O Lucão disse que quer ir para Paris, mas o querer e o dar para ir é uma coisa Eu quero uma muito BMW complicada. preta, mas não tenho, né? Assim. Exatamente, né? O Bruninho já o ano passado já não teve uma performance muito boa, mesmo no campeonato italiano também não foi igual. Agora começou o campeonato, depois foi dito, né, porque não falaram nada antes, que ele estava com uma lesão nos dedos. Então você imagina um levantador com lesão do dedo, né? É bem complicado. Mas a gente viu alguns jogadores aparecerem com um grande potencial. Exemplo, o levantador Cachopa substituiu o Bruno quando a coisa estava ruim, agora inclusive no jogo já contra Cuba. O central Flávio, primeiro campeonato mundial que ele participa, um jogador jovem, uma impulsão vertical maravilhosa, sai para um lado, sai para o outro. Aí você tem o Rodriguinho tem um defeito, que é a questão da rede, ele não tem um ataque potente para a posição. Mas você tem o Adriano, que é um jovem com 20 anos, que entrou inclusive na semifinal já no lugar do Lucarelli, no quarto set, que o Lucarelli teve uma lesão, ele entrou bem. Então, alguns jogadores, tem o Felipe Roque, que é um oposto, que tem mais de 2 metros Aquele de estatura. gigantão.
Exato. Ele é Foi mais alto que pouco quase o usado, né? Falcão, sabe? Então Ele foi ele é pouco muito utilizado forte. nos jogos, né? Tem o Darlan também. A gente está muito bem servido dos líbios. Então, a gente, vamos dizer, não temos aquela enorme preocupação de falar, caramba, não vamos ter time. Coisa ao contrário que a França já tem preocupação para Paris, sim. E em relação aos Jogos Olímpicos agora de Paris, o Bernardinho, né, o pai do Bruninho, que tinha ido para a França, voltou. Você vê alguma chance dele voltar à seleção? Não, porque muita gente falava mal do Renan, parou isso? Abafou a fervura, não? Olha, vamos dizer o seguinte: antes de começar o campeonato, até nós tivemos uma enquete, né? E eu votei, eu falei assim: o Brasil não passa das quartas de final. O que aconteceu foi que os cruzamentos, como a gente saiu em primeiro e outras equipes deram uma vacilada, serem em terceiro, nós tivemos um cruzamento bom. Nós começamos, o primeiro jogo nosso foi contra o Irã, nas oitavas de final. Aí nas quartas de final, a gente pegou a Argentina, que é uma equipe que a gente conhece bem, sendo que toda vez que nós cruzamos com a Argentina em Jogos Olímpicos ou Mundiais, em disputa de terceiro lugar, nós nunca ganhamos. Mas nós vencemos a Argentina 3-1 bem. Aí na semifinal, foi que a coisa. Aí foi briga de cachorro grande, né? Porque a gente pegou a Polônia na casa da Polônia, a Polônia jogando muito bem, e mesmo assim fizemos um bom jogo, foi 3-2 para a Polônia, e depois vencemos a disputa de terceiro lugar, que a gente não vence. Nós nunca tínhamos vencido, nem Campeonato Mundial ou Jogos Olímpicos, disputa de terceiro lugar, foi a primeira vez. Então isso acho que deu um fôlego a mais para o Renan. E muita gente, isso que você falou é verdade, muita gente fala, olha, o Bernardinho não quis ficar na França, ele está com o objetivo de retornar à seleção. Então, eu acredito que nesse momento não tem muita chance, não. Me fala um negócio. O voleibol é um esporte que ele tem um jeitinho um pouco diferente. Aparentemente, os atletas têm a possibilidade, né, pelo tempo de treinamento, de estudar um pouquinho mais. É um pouquinho diferente. Vamos reconhecer que em relação ao futebol é diferente. E uma coisa muito diferente que aconteceu há pouco tempo foi a festa de despedida da Sheila Castro. Foi um evento muito legal, merecido e muito bem feito, né? Ah, você lembrou bem, né? Eu vejo que foi o primeiro evento de despedida de um atleta do voleibol. Os outros a gente não participa muito, mas que foi profissional. Os convites, a entrada das pessoas, a programação, o evento todo foi profissionalmente preparado para alguém que realmente merece, porque a Sheila, ela ganhou tudo que um atleta pode ganhar em clubes ou em seleções, a Sheila ganhou. O único título que ela não conseguiu ter foi campeã mundial com a seleção brasileira feminina. Mas em clubes, ela conseguiu conquistar tudo, e na seleção brasileira foi o único título que não teve. Ela foi campeã olímpica, ela foi campeã pan-americana, da Liga das Nações, a antiga Liga Mundial, Grand Prix, ganhou tudo. Então ela mereceu, e o carinho, quem pôde assistir, o carinho que você via dos outros para com ela, era muito grande. Então, de parabéns o Minas, que fez o evento maravilhoso, e todos aqueles que puderam participar. A internet tem trazido, né? O programa que vocês comandam aí diariamente tem mostrado a força da internet ligada ao voleibol. Tem uma menina que eu não assisti ela jogando, mas eu sei que ela é um fenômeno do voleibol em relação à internet, que é a Keila Alves, é isso? 5 milhões de seguidores, cara. O que essa menina fez dentro do voleibol? O que ela faz fora, eu não sei. Mas no voleibol, ela é boa jogadora? Era uma pessoa muito comunicativa. Assim, você falar, era uma ótima jogadora? Não, era uma jogadora mediana. Mas você sabe que a internet, às vezes, uma brincadeira, uma palavra, um ato, uma situação que você cria, acaba facilitando a própria imagem dela na internet. E a Keila conseguiu isso. Então, assim, o que é bom para o voleibol? Porque dá uma imagem mais positiva do esporte. Isso que nós precisamos, não só no voleibol, a gente precisa hoje, na verdade, em todo o esporte brasileiro. Imagens positivas, porque já basta de imagens negativas que nós temos fora das quadras, seja com atletas, ou seja com quem não é atleta também, para um Brasil que o jovem precisa despertar um pouquinho mais a vontade de participação no esporte. Para a gente fechar a nossa conversa hoje, a gente está falando de internet, jovens, memória, etc. O Brasil perdeu no dia de hoje, nós estamos gravando aqui, né? O programa vai ao ar daqui a um tempo. Nós perdemos um dos grandes nomes da origem do voleibol do Brasil, que é o Negrelli. E ele não foi lembrado, acho que no nível que ele merecia. Ele foi um dos grandes nomes dos anos 70, um nome para realmente se preservar.
Olha, vou aqui te confessar uma coisa, né? Hoje, logo de manhã, o pessoal mandou a notícia, ó, o Negrelli faleceu, e te mandou, né, condolências e tal. E para um amigo nosso que está morando agora lá na Suíça, o Romeu Beltramelli, que é técnico de voleibol também. Opa, meu parceiro de curso. Pronto, tá aí. Então, o Romeu tá lá e foi muito amigo dele quando morou em Santos. E eu falei, Romeu, o Negrelli foi um dos meus primeiros ídolos, porque o primeiro jogo de voleibol que eu fui no ginásio assistir, da seleção brasileira, em 1973, eu tinha 15 anos, né? O Negrelli fazia parte daquela geração. Negrelli, Moreno, Bebeto de Freitas, toda aquela geração estava lá. E eu olhava aquele negro alto, forte, ele era muito forte. Aquela camisa, o Brasil jogava com uma camisa amarela, bem amarelinha, né? Não a amarela que a gente usa hoje, mas mais amarela. E aí eles utilizaram, foi até engraçado, uma sunga verde-limão. Sunga. Quando eu falo sunga, é aquela sunga mais larga, mas uma sunga verde-limão. E quando eu encontrei em 93, que eu tive o prazer de encontrar, eu contei, ele falou assim, não acredito que você estava no ginásio. Eu falei, eu estava, né, Guilherme? Eu vi você com aquilo, ele falou assim, meu Deus, ninguém queria entrar na quadra. E ele ria, porque eu assim, imagina um negrão como eu aqui, ó. Isso aqui, com aquela perninha tal, com uma sunga verde-limão. Mas marcou muito. Então, desde aquele dia, ele e o Antônio Carlos Moreno, você conheceu também, Sim. tornaram-se os maiores ídolos que eu tive no voleibol quando eu comecei com essa brincadeira aí. Até a geração de prata, eles eram os grandes nomes do Brasil na modalidade, né? Camarada que realmente fez história no voleibol. Celso Luiz Bastos, por falar em fazer história, eu quero te agradecer demais pela participação. E quando a gente puder se encontrar por aí, será um grande prazer fazer um ataque e defesa com você. Nossa, vamos fazer um ataque sem bloqueio nenhum, vai ser livre. Vai cair a bola várias vezes, mas tudo... Não tem problema, não, a gente deixa a bola para cima. A gente faz aquele ataque de defesa dirigido, sabe? Bate na mãozinha, bate devagarzinho, não tem problema. Técnico eu do Sub-11, só para a molecada devolver que tá valendo. Lógico. Eu te agradeço muito mesmo, tá? Parabéns pelo programa, parabéns por tudo que você está fazendo pelo esporte e a todos vocês que estão tendo a paciência de me escutar, acompanhar a minha participação aqui. Agradeço do fundo do coração e estamos aqui para quando precisar. Um grande abraço a todos. Show de bola, bom trabalho para vocês aí no Mundial Feminino que está começando essa semana também. O Confraria dos Esportes teve a honra e o prazer de conversar com o meu amigo. Acabei não fazendo, eu ia fazer uma brincadeira com o Celso. Dá para voltar aqui, Pardal? Rapidinho. Cadê meu amigo Celso? Ah, voltou. Eu queria falar um negócio para ele. Eu fiquei inconformado que você não conseguia falar a palavra pormenorizada. Fala aí para a gente tirar a dúvida. Pormenorizada? O cara treinou a semana inteira. É isso. Os pormenores são aqueles que nos dão as condições de melhorarmos. Pronto. É isso aí, cara. Show de bola. Celção, obrigado demais. Você que nos acompanhou, obrigado. E até a próxima edição do Confraria dos Esportes. Até lá.